Bom, vamos lá então. Período helenístico. Vou ler e depois a gente responde junto as questões. O período helenístico foi marcado pelo domínio do Império Macedônico sobre a Grécia. Os macedônios ocupavam uma região ao norte da Grécia e eram considerados bárbaros pelos povos gregos. Liderados por Felipe II, conseguiram conquistar toda a Grécia em 338 a.C., marcando o início do período. Felipe morreu em batalha. Felipe, o imperador macedônio, morreu em batalha, mas seu trono ficou para o filho, Alexandre Magno, que ascendeu ao poder em 336 a.C. Alexandre foi educado pela cultura grega e teve aulas com Aristóteles, o que marcou sua trajetória de conquista dos povos do Oriente. Alexandre Magno foi um importante nome do mundo antigo. O domínio macedônio e a expansão de Alexandre o Grande marcaram o que chamamos de período helenístico, que se estende desde a conquista da Grécia pelos macedônios em 338 a.C. até a sua anexação pelos romanos em 146 a.C. Tá? Então, o domínio macedônio, né, do Império Macedônio, ele vai se estender, né, desde a conquista da Grécia pelos macedônios de 338 a.C. até a sua anexação pelos romanos em 143 ou 146 a.C. Ao herdar o trono do seu pai, Felipe II, Alexandre procurou manter os domínios já conquistados por Felipe e expandir seu poder. Foi um viajante conquistador que, por onde passou, dominou os povos e tratou de espalhar a cultura grega, já que o Alexandre ele foi educado por Aristóteles, que foi um grande filósofo da Grécia. Nas sociedades que conquistou, estabeleceu a forma de vida grega e sua organização social. Assim, o período helenístico foi marcado pela mistura dos povos conquistados do Oriente com a cultura grega. Então, cada vez que o Alexandre ele conquistava um povo, né, ele estabelecia, né, impunha em cima desse povo, né, forma de organização social gregas, né. Então, impunha a educação que vinha da Grécia, né, impunha a cultura que vinha da Grécia, né. Então, tudo que vinha da Grécia ele impunha nos povos em que ele conquistava, uma vez que a educação dele foi eminentemente grega, né, até porque Aristóteles educou ele. Ao construir templos, ágoras e ginásios por onde passaram, a cultura grega se expandiu. O centro dessa nova cultura, um misto dos gregos da cultura oriental, estava localizado no Egito, na cidade de Alexandria, que teve a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. No entanto, a cultura helenística continua existindo, pois se caracteriza por ser o resultado da mistura das culturas gregas e dos povos orientais conquistados por Alexandre. Foi através dele que a cultura grega se expandiu e se alastrou pelo Oriente. Os povos conquistados por Alexandre conviveram com a cultura grega assim como os gregos e macedônios conviveram com a cultura local, formando o que chamamos de helenismo. O Império de Alexandre era bastante extenso. Ele conseguiu atingir lugares distantes e desejados por muitos. Além do Egito, da Macedônia, da Síria, da Pérsia, já conectado pelo marco dos gregos, Alexandre chegou à Índia. Tá, então vamos ver aqui. Leuto responde as perguntas a seguir. Como foi marcado o período helenístico? Né, o período helenístico ele foi marcado, né, entre a conquista da Grécia pelos macedônios em 338 a.C., né, até a anexação pelos romanos em 146 a.C. Então foi assim que o período helenístico ele foi marcado, né. Assinale com X a alternativa correta. O maior responsável pelo helenismo foi, né, aqui a gente já sabe, Napoleão não foi, tá aqui no soberbo também não, foi logicamente Alexandre Magno, filho de Felipe II. A cena verdadeira e falsa, as seguintes afirmações sobre o período helenístico. O período helenístico foi marcado pela mistura dos povos conquistados do Oriente com a cultura grega, certo? Né, Alexandre Grande, ele foi educado por Aristóteles, um dos grandes filósofos gregos, e aí quando Alexandre Grande conquistava qualquer povo do Oriente, ele impunha nesse povo a cultura grega. E aí foi formando a cultura helenística, que é uma mistura da cultura grega com as culturas dos povos conquistados do Oriente. O Império de Alexandre Magno era bastante extenso. Ele conquistou o Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e a Índia. Sim, verdadeiro. A maior biblioteca do mundo antigo estava localizada no Egito, na cidade de Alexandria. Sim, verdadeiro. Qualquer dúvida é só chamar.